que vocês estudem. E vou voltar a falar de um livrinho que nós lançamos aqui, o do Ilan Lapida, Introdução à Financiarização. É de fácil leitura, qualquer pessoa compreende, não tendo formação em economia, não tendo curso superior, não tendo. Pega o Ilan Lapida, Introdução à Financiarização, para vocês entenderem no que o Brasil está metido nesse capitalismo atual. E eu quero que vocês recordem o Plano Real, que o Plano Real é o pontapé da situação que rolou a bola para a situação que nós vivemos hoje. Está aqui, neste livro aqui, A Democracia de Bolsonaro. A democracia de Bolsonaro, não é 4 anos de Bolsonaro. São os 2 anos iniciais, 2018 e 2020, e num dos capítulos eu falo sobre o neoliberalismo. Então aí aparece o Plano Real lá do Fernando Henrique e o tripé macroeconômico. Vocês precisam deste livrinho aqui, tá? Se vocês não encontrarem em papel, vocês encontram ele em e-book, tá bom? Feito isso daqui, feita essa tarefa de casa, eu quero chamar a atenção de vocês para algo que está ocorrendo e a gente precisa reagir. Vocês sabem que nesse período da sindemia, ou pandemia, como muitos dizem, nós preferimos sindemia, nós fizemos live e a Maria Lúcia Fattorelli esteve conosco. E a gente pretende conversar com ela de novo, principalmente no Filomed. Estamos esperando ela vir para São Paulo. Maria Lúcia é nossa querida amiga. Ela é, como o professor Dalbor, como nós, pessoas que não querem ganhar dinheiro, não precisam ficar fazendo auê, não tem aqui nesse trabalho uma fonte, nós temos a nossa profissão, nós fazemos o que fazemos aqui para melhorar o Brasil. E então nós confiamos muito no trabalho dela. Ela tem 25 anos de uma instituição que ela criou a partir das experiências dela no exterior. A instituição dela discute a dívida pública, Auditoria Cidadã da Dívida. E ela, nesses 25 anos, ela sofreu muitos ataques. Se vocês procurarem no site da Auditoria Cidadã da Dívida, eu vou até pôr aqui embaixo, a Maria Lúcia, ela é tão intelectualmente honesta que ela respondeu todas as críticas nesses 25 anos. E ela escreveu um artigo enorme, onde ela vai pondo as respostas para as críticas. E até mesmo aquelas críticas que são, digamos assim, agressivas, de pessoas sem berço, ela respondeu. Vou pôr aqui embaixo. E agora ela está sofrendo um novo revés. Parece que apareceram novas pessoas aí na praça para tentar manchar o trabalho dela. E tudo indica que algumas dessas pessoas são realmente pessoas que, um pouco complicadas. Agora, talvez existam outras que critiquem sem saber do que se trata. Muita gente, quando olha a política, vê só aqueles que aparecem na imprensa. Não desconfiam que a política é feita por aqueles que não aparecem, por aqueles que atuam nos bastidores, aqueles que fazem a chamada pressão social, pressão política, que você nunca vai saber, porque eles não são de aparecer.
Há empresários que você jamais vai descobrir que eles são pessoas que financiam, que fazem lobby, porque eles não são de aparecer. Eles fazem a verdadeira pressão. Então é preciso entender isso, é preciso entender que tem o jogo de forças explícito e tem o jogo de forças implícito. A auditoria cidadã da dívida, ela trabalha dentro do quadro explícito. Ela discute uma questão para que haja consciência política e a consciência política gere força política para se discutir o problema da dívida pública no Brasil. Então, quando você não entende o conceito, você imagina que é um grupo de pessoas que querem fazer auditoria da dívida. Ponto final. Sob qualquer governo, sob quaisquer circunstâncias, assim, sabe? As pessoas caíram de paraquedas, né? E queremos fazer a auditoria da dívida. Não. Estão há 25 anos dizendo: vamos fazer a auditoria da dívida, e criaram essa instituição que é uma escola. É uma escola. E ao mesmo tempo de ser uma escola, ela é o quê? Um movimento social de discussão da dívida pública no Brasil. De modo que, quando você diz: a auditoria da dívida não vale a pena fazer, Maria Lúcia não está preocupada com fazer ou não fazer, né? Ela está preocupada em criar as condições para que um dia a gente faça. Ou criar as condições para que as pessoas vão tomando clareza, vão entendendo do que se trata esta tal de dívida pública. Então, é uma formação de quadros de esquerda para o entendimento da dívida pública. Então, não é uma pessoa que quer se eleger para no dia seguinte falar: ó, vamos fazer a auditoria. Ou então uma pessoa que quer chegar no Lula ou qualquer outra pessoa de esquerda e falar: tem que fazer auditoria. Nada disso, gente. Não é nada disso. Ela sabe perfeitamente, nós sabemos perfeitamente, que governo Lula não é governo para peitar o mundo financeiro a ponto de fazer uma auditoria. Mas isso não nos deve calar. Não nos deve dizer: então a realidade é assim mesmo, não temos força política, então vamos voltar para casa e propor outra coisa. Não. Vamos continuar formando quadros dentro desses estudos sobre a dívida, para que mais e mais pessoas possam entender o sistema da dívida, possam entender o que é a dívida, de onde ela apareceu. Então, o que é a auditoria cidadã da dívida? É um movimento nada ingênuo, nem louco. Ele é um movimento de entendimento da dívida. Então, você quer entender a dívida? Quer entender o porquê que há a dívida? Quer entender por que né? Quer entender o porquê que pessoas falam contra a auditoria cidadã da dívida? Então vamos começar a formar quadros. Então você veja que a auditoria cidadã da dívida, ora ela está falando da reforma tributária, ora ela está falando de reforma da educação, ora ela está falando de ecologia, e ela vai ligando esses elementos ao chamado sistema da dívida. Tá? Agora, e se você não quer entender este conceito de auditoria cidadã da dívida? É fácil. Simplesmente você troca esse conceito por alguma coisa que eu possa falar e não seja atingido no meu cargo. Todo político, gente,
ele faz dois cálculos. Todo político, estou dizendo que tem objetivos políticos e objetivos para melhoria do Brasil. Não aquele que quer só pegar dinheiro e viver. Não. O político sério, ele faz dois cálculos. O que ele fala para atingir os seus objetivos. Outro, o que ele fala para mantê-lo no cargo e não cair. Porque não adianta nada você querer atingir os seus objetivos e falar coisas que te derrubam. Não adianta nada você falar, né? A torto e direito. Muitas vezes é melhor não falar. Então, no momento atual, ninguém no governo vai falar sobre a auditoria da dívida. Talvez, num outro período, com mais força popular, alguém no governo fale. Mas na sociedade, quem não está no governo tem obrigação de saber e falar. Senão não é de esquerda. Se falar contra a Maria Lúcia, sinceramente, a pessoa ou não está entendendo a dívida ou ela está mal intencionada. Então deixa eu mostrar para vocês um político que quer reduzir a tributação no Brasil em relação aos mais pobres e aumentar em relação aos mais ricos. E ao mesmo tempo quer o quê? Permanecer no cargo, não cair. Então perguntaram para ele sobre a dívida. E vejam só o que ele respondeu. É o Fernando Haddad aqui, agora. Aqui no Três Irmãos também, muitas pessoas falam que a gente tinha que fazer uma auditoria da dívida pública. Você concorda com isso aí? Cara, ela é auditada todo dia. Todo dia? Não faria diferença? Tipo, ó, hoje metade da nossa receita é pra pagar a dívida pública. Não, mas vários países fizeram essa auditoria e quem fez reduziu absurdamente o valor dela. Chegou em 70%, não é? Não, uma coisa é você questionar a taxa de juros que se paga para rolar dívida pública. Eu mesmo estou fazendo isso agora, né? Uhum. Mas a dívida pública ela é auditada. Você tem você tem Banco Central, órgãos de controle, TCU, Tesouro Nacional. Isso é acompanhado por uma equipe técnica de carreira. Entende? Uhum. Não é uma coisa que, assim, vamos contratar uma auditoria. Esse trabalho é feito diuturnamente, entendeu? Essa resposta do Fernando Haddad é a resposta de quem está no governo prensado por forças do capital financeiro e menos prensado por parte dos trabalhadores. Então ele olha para os trabalhadores, ele quer realizar alguma coisa, mas ele está prensado pelo capital financeiro e ele quer se manter no cargo. Ou quer se eleger a outras coisas que dependem do capital financeiro. Isso não é crime. Isso é fazer política. É o que ele está fazendo. Então o que ele fez na hora dele responder essa questão? Ele respondeu a partir do conceito dele de auditoria da dívida. Mas ele não respondeu a partir do nosso conceito, do conceito da Maria Lúcia, ou do professor Dalbor, ou outros. Ele mudou o conceito para poder sobreviver. Então ele disse que a dívida está sempre sendo auditada, porque o TCU, mecanismos do governo, estão sempre olhando para a dívida e está tudo publicado, está tudo ali transparente. Esse não é o conceito de auditoria da dívida da Maria Lúcia, nosso professor Dalbor. Auditar uma dívida é investigar e fazer avaliações junto com a sociedade e com as forças políticas para ver a legitimidade da dívida, ou de partes da dívida, ou do que se paga de juros com a dívida. A legitimidade é outra coisa. Ver você pagando a dívida e saber que está sendo pago direitinho e acompanhando, que não há roubo, isto é a transparência. Isso não é a auditoria. A dívida está sendo auditada. Não, a dívida está sendo posta de maneira transparente porque põe os dados e o TCU vê, Tribunal de Contas da União. Mas isso não é auditoria, porque não está se discutindo a legitimidade de cada parte da dívida ou da dívida, a origem. TCU não vai discutir legitimidade da dívida. Quem vai discutir legitimidade da dívida é quem tiver força política para pôr essa discussão na sociedade e depois pôr no governo. Daí a criação desta entidade chamada
Auditoria Cidadã da Dívida, ACD. E o que é a legitimidade? O que é legítimo e o que não é legítimo? Se estamos numa democracia, o legítimo é aquilo que beneficia a população a partir de deliberações da população. O tal do governo do povo, pelo povo, para o povo, se estamos numa democracia. Então a legitimidade vem daí. Então é preciso ver se essa dívida e a rolagem dela, ela beneficia a população e se a população decide alguma coisa sobre ela. Então aí vem a legitimidade. É aí que está o problema. É por isso que o Fernando Haddad não vai querer endossar esse conceito. Porque se ele puser esse conceito no governo, todo mundo vai dizer, epa, pera lá, você está falando que a dívida não é legítima? Então você está insinuando que você vai querer fazer o que com essa dívida? Dar o calote? No dia seguinte, as forças políticas se reúnem e começam a pressionar o governo. O bombardeio na imprensa é total. O Fernando Haddad não dura um mês. E ele não quer isso para ele. Nem nós queremos isso para ele. Mas nós estamos trabalhando com outro conceito, porque a gente está amadurecendo para, em algum momento, a gente ter força política e dizer, pera lá, quem que fez essa dívida? Por que fez? Essa dívida está construindo escola, está construindo ponte, está ajudando alguma coisa da população? Isso que nós falamos hoje, essas perguntas que nós falamos hoje, de repente pode estar na boca de todo mundo. Quem é que sabe? Quem é que sabe como é que se amadurece questões sociais e políticas na consciência da população? Ninguém tem a fórmula. Há coisas que passam anos, séculos, a ideia de fim da escravidão. Não, negro, o negro está trabalhando. Não estou entendendo o que você quer falar, que ele vai parar de trabalhar para você pagar para ele trabalhar para você. Não, isso não tem cabimento, ele é uma mercadoria, eu comprei esse negro. Não, fim da escravidão, mas quem que vai trabalhar depois? Vamos trazer uns italianos. O quê? O italiano sabe trabalhar na terra? Branco? Não entendi esta ideia. Aí vai amadurecendo. Fala, olha, é melhor ter trabalho assalariado do que escravo. Porque aí você tem gente ganhando dinheiro para comprar as coisas. Interessante. Depois vem mais uma ideia. Olha, o negro, ele é gente. Ele é gente? Então vai juntando. De repente amadurece. E um belo dia você tem aí uma necessidade econômica, uma necessidade religiosa, uma necessidade política de abolir a escravatura. Pode acontecer por guerra, pode acontecer sem guerra, pode acontecer... Mas acontece. Ué, é assim? É assim, gente. É assim. É assim com... Ué, não foi assim, né? Lembra da união afetiva entre pessoas do mesmo sexo? Que e agora vai se acomodando. Lembra de você maltratar animais? Agora há leis. A sociedade pode amadurecer e pode não amadurecer. Então, essa questão de você olhar para a dívida e perguntar sobre a legitimidade e saber entender a legitimidade a partir dela estar beneficiando ou não a população, a dívida, é uma questão de amadurecimento. A gente não pede que o governo faça isso. A gente que tem que fazer isso através do conceito posto na instituição que a Maria Lúcia criou. E aí você percebe que aqueles que não querem que aconteça o amadurecimento
Aqueles que querem falar que sabem mais, mas não sabem nada, eles atacam. Veja agora um rapazinho que ele quer ter clique, ele quer aparecer, ele quer ser alguma coisa, porque ele não é nada. Então ele veio falar contra, né? E aí ele falou uma grande bobagem. Eu vou pôr a fala dele e logo depois, né, o Rodrigo Ávila, que é um economista da ACD, desmentindo ele. Olha só, agora. Se a gente topasse fazer a auditoria da dívida, né, e eu já vou dizer aqui por que isso não é necessário, quais seriam os efeitos práticos disso? Tá? O efeito prático disso teríamos elevação da taxa de juros. Tá? Isso é inevitável, porque vejam, o Banco Central brasileiro não tem instrumentos para controlar os juros futuros. Ele até poderia ter, mas ele praticamente não tem. Costumo dizer que não tem. Se inicia um processo de auditoria da dívida, o que o mercado entende, irmão? Olha, estão querendo auditar aqui esses papéis da dívida pública. Se forem encontradas fraudes, o que nós vamos fazer? Bom, não teria outra coisa a fazer a não ser cancelar, né, esses contratos, por exemplo, como eles fizeram no Equador. O que o mercado vai entender disso? Ele vai ver que há um aumento do risco no negócio dele. Então ele vai elevar os juros. E o grande problema hoje da dívida pública no Brasil é justamente o quê? A taxa de juros. Os que nos atacam chegam a confessar medo de uma auditoria. O que teriam para esconder? Quem estão defendendo, né? Alegam que depois de uma auditoria, os bancos aumentariam os juros exigidos para o governo se financiar, para pagar mais juros, né? Ou seja, na visão neoliberal deles, quem define a taxa de juros são os bancos e não o governo. E acham que os bancos é que decidem para quem emprestar e a que taxa. Viram? O Ávila desmentiu o rapaz. Por quê? Qual é a bobagem que o rapaz falou? Que os bancos vão subir juros. Se alguém propor auditoria da dívida... Não, se alguém propor auditoria da dívida no governo e a gente não tiver força política, se a questão não tiver amadurecida, vai acontecer outra coisa. Vai acontecer uma balbúrdia na imprensa, pressão no governo, tentar... Agora, não subir juros. Subir juros é a última coisa que vai acontecer. Por quê? Porque não são os bancos que decidem juros. É o Banco Central. Então tem que haver toda uma articulação para pressionar o Banco Central, para o Banco Central subir juros. Mas antes disso, vai haver outro tipo de reação. E não essa. Essa, se a gente tiver força política, o Banco Central simplesmente não sobe os juros, não mexe. Vamos fazer auditoria? Vamos. Vamos nos preparar para a auditoria? Vamos. Ela é ilegal? Não, ela está prevista na Constituição. Ah, mas ela já não está sendo feita? Não, isso aí não é discutir a legitimidade da dívida. Isso aí é só acompanhar a dívida. E aí o parlamento, com uma boa parte, maioria de esquerda, fala, vamos fazer essa auditoria. Até porque a auditoria da dívida já constou de programa político, por exemplo, do PSOL. E por que foi tirado? Foi tirado porque o Boulos se candidatou à presidência e ele queria, né, uma boa convivência com o mercado financeiro. Então ele conseguiu que o grupo dele tirasse uma reivindicação histórica dentro do PSOL, que era a auditoria da dívida. E daí a própria economista dele, que foi economista da campanha dele, começou a escrever contra a Maria Lúcia. Então, no meio da luta política, há aqueles de esquerda que se dobram, porque eles querem passar pelo crivo do capital. Eles querem defender os trabalhadores, mas passando pelo crivo do capital, e nisso eles podem ajudar os trabalhadores, mas também podem se perder. Ninguém sabe. Ninguém sabe quando é que uma pessoa vira um pelego. Ninguém sabe quando é que uma pessoa
vai acabar fazendo um mensalão para ficar no poder? Ninguém sabe, gente. Nem a gente sabe. Porque uma vez no âmbito político, a luta para você fazer o que você quer e a luta para você ficar no cargo se confundem. Então quem luta pela discussão sobre a dívida é até bom que não tenha cargo. É até bom. E isso foi o que aconteceu. Isso que dá uma grande força para a ACD. É que a Maria Lúcia nunca, né, foi política. É como as pessoas falam, né, professor, por que o senhor não se candidata? Não tem sentido. Eu sou professor. Eu tenho minha profissão. O trabalho é de conscientização. O trabalho é de ampliar as pessoas que entendem as coisas. Esse é o nosso trabalho. E esse é o trabalho seu também. E é por isso que a esquerda reflexiva tem força. Você não... né? É por isso que o nosso podcast tem força. É por isso que as pessoas ficam assim espantadas. Falam, olha, não tem partido, não tem dinheiro, não tem igreja, não tem nada por trás. Só eles, só o intelecto deles. Sim, a esquerda reflexiva é isto. Como a ACD. Pensa nisso. Daqui a pouco a gente volta.